Fala galera, beleza? Professor Ítalo Colares aqui para trazer o quê? Questão de Sociologia do Enem de 2022. E essa questão muito bacana, trazendo aí uma leitura de texto de imagem, né? Uma leitura no que se diz respeito aí a uma questão de uma figura, junto com o texto de fato, né? Então a gente vai fazer essa comparação entre esses dois textos, fazer uma análise para que a gente possa entender o que é que está sendo solicitado aí pra gente. Não é uma questão, digamos assim, que a gente vai trazer grandes conteúdos, grandes conceitos sociológicos, mas que a gente vai necessitar utilizar uma análise sociológica sobre a questão, né? Então nós temos aí uma imagem onde você percebe aí no balãozinho da fala: tá estudando, Júnior? Né? Para essa pergunta que você escuta frequente, né? Então vamos lá. Aí você vê aí a outra fala, né, que provavelmente do Júnior dizendo: calma, tô tentando achar um sinal de Wi-Fi, né? E você vê aí o Júnior meio que com uma vara e o celular dele procurando o sinal de Wi-Fi, que é uma realidade que ficou muito pertinente, muito perceptível por conta da pandemia, graças ao ensino remoto, né? Por conta lá das restrições, né, que foram solicitadas aí nos governos estaduais, federais, no que se diz respeito à questão do isolamento social graças à Covid-19. Texto 2 diz o seguinte: é como se os problemas fossem criados pela pandemia, quando em verdade isso só demonstra o que eles sofrem, uma tentativa de serem naturalizados. Eles estavam lá, empurrados para debaixo de vários tapetes. Diversos levantamentos realizados indicam que parcela significativa dos estudantes não tem acesso à internet em suas casas, não tem computadores, tem celulares, mas com pacotes baratos que não permitem assistir todas as aulas. E, caso tenham celulares e dados, pergunta-se: é possível elaborar um texto no celular? É possível interagir na aula remota pelo celular? Texto aí dentro da Educação em Pandemia, na Educação em Revista, né? De número 37 de 2021. Então a gente está vendo aí uma questão bastante atual, falando sobre a questão da pandemia, educação na pandemia, que denunciou o quê? Que está demonstrando o quê, gente? Olha o enunciado da questão. A crítica contida no texto e na figura evidencia o seguinte aspecto da sociedade contemporânea. E é óbvio que a gente percebe logo que o contexto que está sendo apresentado para a gente aí é um contexto de exclusão social, né? Então, assim, os indivíduos que não têm um determinado poder aquisitivo, eles foram excluídos socialmente graças à questão do processo social da desigualdade, né? Onde as pessoas que tinham mais recursos, elas continuaram tendo acesso a esses recursos, educação, ao processo de trabalho, né? A questão econômica, e as pessoas que não tinham esses acessos, ou que esses acessos de uma certa forma eram limitados, elas foram excluídas socialmente, né? Então, o texto, tanto o texto como a imagem, evidenciam um problema na sociedade contemporânea que é da exclusão social. Verificaremos aí as outras alternativas para constatar a alternativa A como correta. Alternativa B, expansão digital. O texto não está falando sobre essa ideia, né? Até mesmo o Júnior não teria aí problema na questão do Wi-Fi, né? A alternativa C, manifestação cultural. Em nenhum momento nós estamos falando sobre os aspectos culturais e principalmente manifestações desses aspectos. A alternativa D, organização espacial, tá certo? É a alternativa aí que menos se encaixa nesse processo. Por quê? Porque a alternativa D está ali dentro das questões da alternativa A, né, da exclusão social. E aí a discussão não é sobre uma organização espacial, nós estamos falando sobre uma questão social, não necessariamente espacial. E a alternativa E, valorização intelectual, também é uma outra alternativa que não condiz com o que está sendo solicitado, que é um problema da sociedade contemporânea, que é justamente o quê? Alternativa A, exclusão social.